O Brasil é muito grande. Para que todo mundo possa estudar, muitas vezes é preciso oferecer transporte para quem vem de localidades distantes. Muitos vêm de ônibus, alguns até de barco. Normalmente viajam juntas crianças e adolescentes de várias idades. Mas qualquer pequena mudança acaba gerando um impacto para muita gente. É o que acontece agora em muitas localidades que, a partir de 2022, vão implantar o novo ensino médio, com uma carga horária maior do que a que eles tinham até agora. Por causa disso, os estudantes do médio e das outras etapas terão dificuldade de usar o mesmo transporte para ir à escola, porque o horário vai ficar descasado. Artigo 205, um podcast do Instituto Unibanco em defesa do direito à educação. Olá, este é o segundo episódio em que vamos falar da implantação do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular. Eu sou Marta Vancini e estou aqui com Rubem Barros. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio do Artigo 205, o podcast em defesa do direito à educação. O Brasil e a educação brasileira já conheceram muitas leis e projetos bem avaliados, reconhecidos internacionalmente, mas que, por fatores diversos, deixaram a desejar na hora da implementação. É o caso da Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, concebida no entusiasmo da redemocratização, que permitia novos arranjos educacionais que acabaram por não sair do papel. Mesmo as diretrizes curriculares nacionais, escritas e reescritas depois da LDB, também não foram apropriadas por muitos professores. Outras experiências, como a bem-sucedida introdução de mais um ano no ensino fundamental, que passou a ter 9 anos, levaram tempo para serem implantadas. Foi o caso desta experiência, homologada em 2006 e que pôde ser realizada até 2010. Foi o intervalo necessário para resolver as dúvidas sobre a idade inicial, currículo e para responder às demandas de infraestrutura dos municípios. Por esse motivo, a implantação do novo ensino médio vai exigir um processo contínuo ao longo dos próximos anos, com acompanhamento, adequações e muito investimento por parte de governos e gestores públicos em geral. Quando se faz uma mudança de grande porte que mexe com o funcionamento de todas as redes estaduais, não é só a parte pedagógica que está envolvida. A gente pode dizer que o resultado pedagógico é o objetivo final a ser alcançado, mas para que ele dê certo, é preciso haver uma rede de serviços que permita o bom funcionamento do sistema. Para dimensionar todas essas mudanças, a implementação previu que primeiro houvesse experiências piloto, escolhidas a critério dos estados. Nelas, seria possível ver, em escala reduzida, o que é necessário para que toda a engrenagem funcione bem. Especialista em políticas e administração públicas, a pesquisadora Gabriela Lota coordena um estudo encomendado pelo Instituto Unibanco para avaliar o processo de implementação das medidas. O processo de expansão tem sido muito heterogêneo. Isso tem a ver com duas coisas. Eu vou explicar quem faz pouco. Quem faz pouco ou faz pouco porque é muito cuidadoso e está escolhendo a dedo as escolas para ver o quanto naquelas escolas a coisa dá certo, e é uma experiência realmente muito acompanhada, com o que é um experimento de verdade. Mas a gente tem uma outra situação também de estados que fizeram pouco porque não tem recurso nem capacidade de expandir para além daquilo que ele consegue do financiamento federal. E a gente teve também diferenças de financiamento nesse processo, né? O governo federal estava mais ativo e agora ele está menos ativo, e isso acaba deixando os estados um pouco receosos, estados que não têm muita arrecadação própria, por exemplo, de investir em uma coisa nova que depois não vai ter o dinheiro do governo federal para manter. Já os estados que expandiram muito é um pouco o oposto disso, né? Ou expandiu a quantidade de recursos que o governo federal repassou, e aí vamos fazer a coisa ampla,
ou expandiu porque também já tinha experiências próprias, né? Eu vou contar o caso que é o caso do governo de Pernambuco, que foi o primeiro estado que fez, por exemplo, no Brasil de maneira expansiva, as escolas em tempo integral. Para eles, expandir piloto com tempo integral já era o que eles faziam, né? Então, era fácil. Para eles era muito, muito fácil continuar na mesma toada do que eles já tinham feito. Mas ninguém contava com uma dificuldade adicional que surgiria em março de 2020. A pandemia de Covid, agravada ainda pela desarticulação da educação no nível federal. Vitor De Ângelo, secretário de Educação do Espírito Santo e presidente do CONSED, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, fala da experiência em seu estado. A pandemia, ela não prejudicou tanto como talvez à primeira vista a gente imaginasse. Nós conseguimos desenvolver um trabalho razoavelmente no mesmo ritmo. Eu diria, e lógico, ali no início da pandemia deve ter havido uma perda, e essa perda eu atribuo a uma ruptura absoluta do cenário que a gente tinha em março de 2020. E claro, com essa ruptura, as equipes foram colocadas em home office, você tem uma virada de chave da maneira como a gente trabalhava para uma outra, na qual não necessariamente todos estão acostumados, nem as pessoas e nem a estrutura da administração pública, e isso possivelmente representou uma perda de ritmo. Mas o fato é que nós conseguimos, paralelo ao trabalho de enfrentamento à pandemia no ano de 2020, continuar o nosso trabalho de estruturação do novo ensino médio, a tal ponto de termos feito todo o processo de escrita do currículo, formação geral básica, itinerários formativos, consulta pública, envio para o Conselho de Educação, aprovação no Conselho e homologação. O que prejudicou, talvez, o andamento do trabalho foi a descontinuidade da política de apoio às escolas piloto, né? Ou as incertezas, melhor que a descontinuidade, porque na verdade a política das escolas piloto, essa política não foi suspensa, mas ela sofreu descontinuidades e incertezas, sobretudo de ordem financeira. A ideia da escola piloto, o próprio nome já diz, é você pilotar algo que depois vai ser escalado para toda a rede. Mas se naquilo que se está propondo ser um piloto não há condições para pilotar o que depois vai ganhar escala, ora, não dá para tirar nenhuma avaliação daí. Nós vamos possivelmente dar escala antes de ter pilotos e, portanto, antes de tirar conclusões desses pilotos. O que eu quero dizer? Nós tínhamos a primeira parcela do financiamento vindo do MEC para as escolas piloto, e depois não tínhamos a segunda parcela. Então, aquilo que foi proposto no plano de trabalho a ser financiado pelo MEC ficou totalmente comprometido. E, por conseguinte, todo o espírito do que é uma escola piloto. Identificar as questões de logística é um ponto-chave para que a oferta ou a falta dela não prejudique os alunos de municípios mais distantes ou vulneráveis. Para atendê-los, é necessário que haja um bom planejamento e infraestrutura adequada, levando em conta as especificidades regionais e mesmo das escolas. Rosimere de Albuquerque Silva, diretora da escola Nossa Senhora Auxiliadora, no município de João Alfredo, traz a perspectiva de quem lida com jovens de uma cidade do agreste pernambucano. Então, o novo ensino médio é exatamente para dar a oportunidade do aluno escolher o caminho o qual quer seguir. Ele vai ter itinerários formativos para poder ter uma direção. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de a gente já não dar a fórmula pronta, não engessar e não deixar que os meninos fiquem sem opção. Isso é um cuidado que eu estou falando, principalmente da minha realidade, que aqui a cidade de João Alfredo é uma cidade com 36 mil habitantes, é uma cidade do interior, uma cidade que tem 2 escolas de ensino médio. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas escolhas que nós faremos dos itinerários para que a gente possa ter o maior número de ofertas possíveis, para que os alunos não fiquem sem opção, porque se eu oferto um itinerário formativo que não condiz com a realidade do aluno, ou ele vai cursar aquele, ou ele vai ficar sem estudar, porque para ele estudar teria que se deslocar para outra cidade, o que já gera uma situação completamente diferente em questão de renda, em questão de transporte, em questão de tudo. Então, cada escola tem uma identidade. Eu gosto muito de frisar isso.
Nós temos 2 escolas estaduais, mas cada uma tem o seu perfil, cada uma tem uma clientela que faz aquela opção por empatia, pela história da escola. Então, a gente sabe a clientela que a gente já recebe. Eu já estou aqui como gestora dessa escola, já vai fazer 8 anos, então eu sei que a minha clientela, 95% dela vem da zona rural. Eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar, eu tenho que ver o itinerário formativo que vai ser interessante para esses meninos que frequentam a escola. Então, o cuidado que eu falo é esse cuidado da gente ver o profissional que nós temos na escola. O professor é a peça fundamental nessa nova implementação do ensino médio, como é a peça fundamental na educação, junto com os estudantes. E eu tenho que entender que eu preciso juntar a mão de obra que eu tenho, que eu não vou me desfazer dela, e a clientela que eu recebo. Vitor de Ângelo faz eco à fala de Rosemary no alerta para que os alunos possam escolher o itinerário que desejam para suas vidas. Não adianta o estudante do Espírito Santo ou de qualquer outro estado olhar para o currículo do novo ensino médio na sua região e pensar, puxa, que ótimo, eu vou poder fazer este itinerário. Mas aquele itinerário nunca é ofertado na sua escola, porque o gestor local só oferece o mínimo necessário para dar a opção de escolha. E basta ter 2 itinerários para você já ter escolha. Então veja como nós temos aqui uma dificuldade que passa pela regulamentação de cada conselho, né? Eventualmente, se os conselhos obrigarem as redes a oferecerem mais itinerários em escolas que sejam a única na sede, por exemplo, que não foi o caso do nosso conselho aqui, isso pode proteger o estudante de uma situação, de uma tomada de decisão no nível da gestão, que lá na ponta, efetivamente, não traz flexibilidade praticamente nenhuma para ele. Para tentar atender às expectativas diversas dos estudantes, a Rede Estadual de Goiás criou 17 itinerários formativos, sendo 3 deles voltados à educação profissional e tecnológica nas áreas de Química, Administração e Informática. Superintendente de Ensino Médio no Estado, Osvani Gondim, conta as soluções adotadas em sua rede. Com relação às nossas escolas, nós também já temos uma arquitetura desenhada para contemplar todas as unidades escolares, onde nós consideramos ser viável deixar para que o itinerário formativo fosse implementado a partir da 2ª série, visto que a 1ª série nós estamos trabalhando com bastante ênfase no projeto de vida, para que o estudante, então, amadureça e tenha condições de fazer uma escolha mais consciente, assertiva, a partir da 2ª série. Nós já implementamos a matriz em todas as primeiras séries, com exceção do turno noturno e alguns municípios onde nós temos um grande desafio relacionado ao transporte escolar. Na 1ª série, nós temos lá no núcleo de flexibilização o componente curricular, projeto de vidas e as eletivas. E a partir da 2ª série, então, entra as trilhas de aprofundamento. Nós temos também, nesse ano de 2021, nós implementamos 3 cursos que a partir do 5º itinerário de APT. Então, nós temos hoje o curso de Administração, Química e Informática. 48 turmas já como piloto desde a 1ª série. Com a larga experiência que ela tem na análise de políticas públicas em diversas áreas, a Gabriela Lota aponta o risco do aumento de desigualdades sociais nesses processos em função das diferenças regionais. A saída são as políticas com ênfase na equidade, o que sempre depende de coordenação nacional. Ela faz um alerta relacionado a essa questão. É como se a gente tivesse soluções que fossem quase padronizadas para o país inteiro. E a gente já sabe, em 30 anos pós-Constituição, na área de saúde, educação e assistência, que soluções padronizadas para o Brasil inteiro só aumentam desigualdade. Não temos visto um trabalho efetivo do governo federal de reverter isso, e poucos estados têm trazido isso como uma preocupação central. Eu entendo isso
dado o momento da reforma. Quer dizer, eles estão, de fato, organizando muitas coisas, é difícil prestar atenção em tudo. Mas, em algum momento, as desigualdades têm que ser prioridade nessa discussão. Caso contrário, o efeito vai ser que os alunos que já estão em escolas mais vulneráveis vão ter acesso a menos escolhas, vão ter acesso a menos recursos, e isso só vai aumentar as desigualdades. Além das potenciais desigualdades que podem decorrer da implementação de uma política pública, outro ponto a que se deve ficar atento é a continuidade das ações. Exemplo disso é a descoordenação que houve em função da pandemia e da crise econômica alegada pelo Ministério da Educação. Rita Jobim, coordenadora de políticas de ensino médio do Instituto Unibanco, mostra como essa questão pode ser delicada. O MEC ficou ausente dessa discussão, paralisado durante muito tempo. E aí as redes, de fato, sofreram bastante atraso com essa falta de coordenação, por falta de direcionamento diante da pandemia. Na gestão anterior, tinha se avançado muito em relação a como pegar a base nacional curricular e transformá-la, né, e usá-la na confecção dos currículos, e como considerar a partir daí tudo que precisa ser feito na implementação, então com o modelo de um plano de implementação, com encontros entre técnicos estaduais para troca de experiência. Isso vinha sendo feito, foi paralisado nessa nova gestão e atropelado pela pandemia. Então, acho que os estados tiveram que redirecionar, né, suas equipes, seus esforços, sua energia, e sem uma orientação clara do MEC, isso afetou muito. Agora, bem recentemente, a gente tem visto o MEC mudando um pouco de ritmo e de posicionamento, então o MEC está retomando isso. Vai ser um apoio importante, né, para as secretarias de educação, então tem um convênio com o Banco Mundial, que prevê a alocação de técnicos, e tanto no próprio MEC quanto nas secretarias de educação. Tem recursos para implementação do ENTI, né, Ensino Médio em Tempo Integral. Tinha o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, que possibilitou a realização de alguns pilotos. Depois isso não foi muito bem acompanhado, né, a realização dos pilotos e os aprendizados a partir deles, mas é possível que isso seja retomado também. E a gente tem as políticas indutoras nacionais, aí, o PNLD, né, o Programa do Livro Didático, e o próprio Enem, que a gente sabe que é um grande indutor, né, ainda em definição. O artigo 205 tentou ouvir o Ministério da Educação, mas não obteve resposta às mensagens enviadas. A flexibilidade curricular do novo ensino médio possibilita alguns arranjos capazes de ampliar as possibilidades de oferta de itinerários aos estudantes, como sinaliza a Rita Jobim, do Instituto Unibanco. Muitos municípios no Brasil com apenas uma escola de ensino médio, e às vezes são escolas pequenas, né, com um número de alunos reduzido. Seria até difícil organizar turmas e professores, né, profissionais disponíveis para ofertar múltiplos itinerários ali dentro. Nesses casos, se houver outras escolas próximas, ainda que em outros municípios, né, mas que possa ser organizado um transporte que permita ao estudante se locomover, se deslocar para outra escola, esse é um arranjo possível. Mas o que eu tenho visto é uma solução na própria construção do currículo. Então, se só tem uma escola, ela tem que ofertar pelo menos 2 itinerários, e ela pode fazer com que esses itinerários sejam itinerários integrados, né, que já combinam 2 áreas do conhecimento. Então, de alguma forma, as 4 grandes áreas do conhecimento estariam ali ofertadas. E complementadas por eletivas, né, que possibilitassem ao estudante também circular por outros componentes, outros aprofundamentos, além do que está ali posto no aprofundamento propriamente dito, que compõe a maior parte da carga flexível. Então, são soluções possíveis. É possível também, como eu falei, uma parte da oferta ser à distância, né? Então, para o EPT tem se pensado também em cursos de curta duração, que o aluno possa fazer de forma complementar, né, para compor essa carga horária do 5º itinerário. A incorporação da tecnologia às práticas pedagógicas de forma mais sistemática é outro fator que pode colaborar para assegurar a diversidade de opções aos estudantes. Mas, para isso, é preciso que haja investimentos, como lembra a Gabriela Lota.
Eu acho que a gente venceu uma barreira muito importante, que é a barreira dos professores acharem que a tecnologia não combinava com o processo de aprendizagem. Agora, o quanto isso vai se reverter em algo estrutural para a rede, né? Ou seja, o quanto a rede vai aproveitar esse conhecimento acumulado durante a pandemia para avançar na adoção de medidas tecnológicas, aí é que eu não sei. Para pensar em inserção de tecnologia no ensino médio, eu acho que ela ajudaria muito, especialmente pensando nessa questão dos 5 itinerários e aumento de possibilidades para os alunos acompanharem, por exemplo, aulas remotas que não vão ser ofertadas na escola deles. Isso é muito bacana. Mas para a gente aderir ou usar a tecnologia nesse cotidiano de maneira mais sistemática, a gente tem tanto que investir nisso em termos da oferta, quer dizer, a escola, o professor, o material didático, mas também tem que avançar nisso na demanda, que é o aluno, a tecnologia e a internet. E se, por um lado, a gente avançou muito nas experiências, como eu mencionei, na oferta, dessa coisa do centro de mídia, capacitação de professor, criação de material online, de portais, eu acho que a gente avançou muito menos nessa demanda ou do lado do aluno. E eu tenho a sensação de que, da maneira como a gente está hoje, não é possível assimilar a tecnologia de maneira sistemática por causa da falta de acesso dos alunos. A não ser que se invista, por exemplo, para que as escolas tenham salas de informática bem equipadas para o aluno assistir uma aula online que está passando em outra escola. Mas eu não tenho visto isso estar no debate dos estados. Eu posso estar perdendo esse debate, tá? Pode ser que ele está acontecendo, mas ele não está aparecendo nas nossas entrevistas por enquanto. Como você viu, ainda tem muita água para rolar até que a gente saiba se as mudanças vão ter o efeito esperado para transformar o ensino médio. Uma coisa, no entanto, é certa: isso só vai acontecer se houver participação de todos. Se você quiser ouvir mais opiniões e saber outras informações sobre esse tema, acesse o canal do Instituto Unibanco no YouTube. Lá você vai poder assistir ao webinário Desafios da Implementação do Novo Ensino Médio, além de ver outros conteúdos sobre gestão educacional. Termina aqui mais um episódio do Artigo 205, o podcast em defesa do direito à educação. Se você ainda não ouviu o episódio anterior sobre o ensino médio, vale conferir no seu aplicativo de podcast. Obrigada por ficar com a gente até aqui. O podcast Artigo 205 é uma produção da Rádio 2 para o Instituto Unibanco. Tem a coordenação executiva e direção da Fabiana Altran. A produção e edição são da Patrícia Esperandio. Sonoplastia de Isaac França. Trilha sonora original de João Duval Rodrigues e Nicolas Rabinovich. A Marta Vancini e eu apuramos, entrevistamos, roteirizamos e apresentamos este episódio. Até o próximo. Até mais.